Voltamos. Você sabia que um documento em língua estrangeira só tem valor legal no Brasil se for acompanhado de uma tradução juramentada? Essa versão reproduz fielmente o conteúdo do texto original em português ou no idioma necessário. Vamos entender agora um pouco mais sobre esta questão. Ler livros, consultar dicionários e estudar constantemente são pré-requisitos para o trabalho de Carolina. Ela é tradutora pública há 11 anos, habilitada no idioma espanhol, um ofício tão importante que só pode ser desempenhado por pessoas autorizadas pelo governo federal. E o ofício do tradutor público corresponde a exarar certidões de tradução pública para fazer que os documentos expedidos em língua estrangeira possam surtir os efeitos jurídicos esperados aqui no Brasil. Ou o contrário, caso o cliente tenha um documento em português e precise enviar a um outro país, nós também fazemos a tradução para que os efeitos jurídicos do documento possam também surtir os efeitos lá no outro país. Basicamente, o que nós fazemos, nós traduzimos habilitações, cartas rogatórias, peças processuais, procurações, certidões de nascimento, de casamento, às vezes seguros, tudo depende do objetivo do cliente. O decreto que regulamenta a profissão determina que o tradutor juramentado tenha mais de 21 anos, não seja negociante falido e reabilitado, seja cidadão brasileiro nato ou naturalizado e não esteja sendo processado nem tenha sido condenado por crime. Para trabalhar com esse tipo de tradução, é preciso passar em um concurso público. O tradutor juramentado, ele é um agente privado que presta um serviço público. Quando ele passa no concurso público, ele recebe do Estado a delegação da fé pública. E a partir desse momento, os documentos, as certidões de tradução que ele exara, elas têm o pressuposto de autenticidade, fidedignidade e oficialidade que um documento público demanda. Pela lei brasileira, nenhum documento emitido em outra língua terá validade em território nacional se não estiver acompanhado da tradução juramentada. Quem precisa desse serviço pode procurar os profissionais no site da Junta Comercial do estado onde mora. No site também está a tabela dos emolumentos, que são os valores cobrados por cada tipo de serviço prestado pelos tradutores públicos. A secretária-geral da Junta Comercial de Minas Gerais explica o que deve ser observado antes de contratar um tradutor juramentado. Em geral, há um primeiro contato para saber se aquele profissional é habilitado. É uma providência que nós indicamos como segura e correta, verificar antes desse contato se o tradutor se encontra em dia com suas obrigações, se encontra em exercício, se encontra matriculado. Essa informação será obtida por qualquer interessado no site. Confira agora as principais notícias de segurança pública do norte de Minas. Na região central de Montes Claros, a Receita Federal reteve cerca de R$300 mil em mercadorias de uma loja de eletrônicos e produtos de bazar. Os produtos são de origem estrangeira e de marcas falsificadas. O proprietário não tinha documentação que comprove a regularidade da importação dos produtos e tem até a próxima quinta-feira para apresentar os documentos. Em Januária, 5 homens foram presos durante a operação da Polícia Civil, que investiga um crime de latrocínio contra a vítima, Charles Ferreira de Souza. O corpo de Charles foi encontrado às margens do Rio São Francisco em março deste ano. Uma caixa de som, celulares e R$1.000 foram levados da vítima. Na casa de um dos suspeitos foram encontradas 2 munições, 2 simulacros de arma de fogo e um celular furtado. No total foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e com as prisões, a Polícia Civil espera esclarecer o crime mais rapidamente. Operação da Polícia Civil rendeu a prisão de 2 homens de 19 e 23 anos na cidade de Pirapora. Denominada Vila Branca, a operação dos policiais flagrou os envolvidos em um imóvel abandonado no bairro Santa Terezinha. Em posse dos suspeitos foram encontradas 21 porções de crack e também cocaína. Segundo denúncias,
os homens estariam usando o local para traficar substâncias ilícitas e também para abusar de menores. Ainda no local, uma menina de 12 anos foi apreendida. A adolescente teria afirmado aos policiais que mantinha relações sexuais com um homem de 23 anos. Os dois criminosos foram presos em flagrante e responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e dano. O suspeito de 23 anos também responderá por estupro de vulnerável. A dupla foi encaminhada ao presídio de Pirapora e a menina de 12 anos foi levada à delegacia. Ainda na cidade de Pirapora, outra ocorrência chamou a atenção nesta quarta-feira. Um homem de 46 anos foi preso em flagrante por estar portando uma carteira nacional de habilitação falsa. De acordo com informações da Polícia Civil, o próprio envolvido foi à delegacia pedindo informações sobre como poderia renovar a CNH. Durante o diálogo com um dos investigadores, o policial solicitou que o homem mostrasse o documento e constatou a falsificação. O homem disse aos policiais que é natural de Laçance, que teve a CNH cassada há algum tempo. Questionado, ele revelou aos policiais que comprou a carteira falsa na mão de um primo. O suposto vendedor não foi identificado. O veículo que lhe conduzia, juntamente com o documento falso, foram apreendidos. O envolvido foi encaminhado ao presídio de Pirapora. No projeto NH1, Zona Rural de Jaíba, uma menina de 11 anos foi abusada sexualmente enquanto voltava da escola para casa nesta quarta-feira. A criança seguia de bicicleta com o irmão. Quando eles passavam por um bananal, o homem a agarrou e a arrastou para dentro da plantação. Em seguida, cometeu o abuso. O irmão da vítima correu para casa e contou à mãe o que aconteceu. A mãe disse aos policiais que não acreditou na história contada pelo garoto, mas como a filha demorou, ela foi até o bananal e viu a garota saindo correndo do local. A mãe ainda chegou a ver o homem que fugiu de bicicleta. Os militares foram até a residência do suspeito, mas ele não foi localizado. Testemunhas disseram que viram o homem arrumando uma mala com roupas. Equipes da Polícia Civil e Militar tentam localizar o autor. Vamos ver agora com Amanda Sampaio como ficam as temperaturas em toda a região sudeste. A quinta-feira será de boa notícia para o pessoal de Belo Horizonte que tanto tem esperado chuva, que já não acontece na capital mineira há mais de 90 dias. No decorrer desta quinta-feira, uma frente fria avança em direção ao estado do Espírito Santo e começa a causar mudanças sobre a capital mineira. Ao longo do dia, o sol ainda vai aparecer forte, mas já ocorre alívio no calorão com relação aos últimos dias. A nebulosidade vai aumentando no decorrer da tarde e a expectativa de pancadas de chuva isoladas apenas à noite sobre a região da Grande BH. Também pode chover a partir da noite, principalmente sobre áreas do interior do estado do Espírito Santo. Com o avanço dessa frente fria, ocorre uma mudança na direção dos ventos e o dia vai ser com bastante nebulosidade, céu encoberto e pode chover desde cedo, com risco de chuva grossa em vários momentos, desde áreas do centro-sul capixaba, inclusive sobre a região de Vitória, extremo-sul mineiro e em grande parte do interior do estado do Rio de Janeiro. A nebulosidade vai aumentar, a sensação de frio também, com os ventos frios que sopram do oceano em todo o leste do estado de São Paulo e da região do Grande Rio até áreas próximas a Cabo Frio. Nesses locais a chuva deve ocorrer de forma frequente, mas apenas com fraca intensidade, sem risco de temporais. Na região de Sorocaba e Itapetininga, dia de sol entre bastante nebulosidade e pode garoar à noite. Nas outras áreas da região sudeste, dia de sol forte, temperaturas elevadas à tarde e ainda não há expectativa de chuva. A mínima prevista na capital paulista é de 13 e máxima de 17 graus, em BH mínima de 20 e alívio no calorão com máxima de 29 graus. Em Montes Claros, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima de 33 graus. O sol deve predominar na maior parte do dia e não há probabilidade de chuva. Em instantes, as notícias do esporte. Não saia daí.